Olá, está começando para todo o Brasil, pela TV Câmara e pela Rádio Câmara, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e o tema do nosso programa de hoje são os aparelhos celulares, a telefonia celular como um todo. Os problemas que acontecem com os aparelhos, as reclamações do consumidor em relação às operadoras, as recomendações e os avisos sobre saúde que a Organização Mundial da Saúde soltou recentemente. Será que celular realmente faz mal? Qual a posição do governo sobre isso tudo? A posição da Câmara dos Deputados, o Poder Legislativo como um todo? Enfim, o assunto é amplo e nós vamos ter para conversar sobre isso como nossos convidados o Bruno de Carvalho Ramos, da Anatel, gerente-geral de comunicações pessoais terrestres. O título é complicado, né, Bruno? Muito. Mas é você que cuida dessa área de telefonia celular na Anatel, né? Isso, telefonia celular. Legal, seja bem-vindo ao programa, espero que você goste do Participação Popular. E nós temos também a Juliana Pereira da Silva, do Ministério da Justiça, diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Falei certo, né, Juliana? Perfeito. Ok, defesa do consumidor. Legal, vocês acompanham bem essa questão dos celulares lá no Ministério, né? Ah, com toda certeza é uma das nossas prioridades na área de defesa do consumidor. Vocês dois estiveram aqui na Câmara faz pouco tempo para uma audiência pública, né, sobre esse tema, né? Esse é um tema que está no dia a dia do consumidor brasileiro. Tanto a questão do aparelho celular, quanto a questão da telefonia móvel. Legal, Juliana. Obrigado, seja bem-vinda ao Participação Popular. Eu espero que goste do programa e também para falar desse assunto, nada melhor do que o próprio consumidor, né? Gente como nós, que vai estar no centro de Brasília conversando com a Dini Moraes, nossa colega da Rádio Câmara, a repórter lá no centro. Oi, Dini. Alô? Alô? Oi, Fabrício. Boa tarde a você, boa tarde aos convidados que estão no estúdio e boa tarde principalmente ao público que nos acompanha agora ao vivo na Rádio Câmara e na TV Câmara. Nós estamos no centro de Brasília, em frente a um shopping onde tem várias lojas de celulares e aqui nós vamos perguntar para o público, para os brasileiros, cidadãos como nós, o que eles acham dos celulares, quais os problemas e quais são as vantagens que esse aparelhinho aqui, que já está fazendo parte da vida de todos, quase todos os brasileiros, né, tendo em vista que nós temos mais aparelhos celulares no Brasil hoje do que habitantes, são cerca de 215 milhões de aparelhos celulares hoje no Brasil. Vamos ver então o que a população tem a falar a esse respeito. Daqui a pouquinho a gente volta com a população, Fabrício. Beleza, Dini, com certeza você vai encontrar muita gente para falar disso aí, já que, como você falou e como a Juliana disse aqui também, esse é um tema que está no dia a dia de todas as pessoas. E por isso, nós queremos que você nos ajude a fazer o programa. Afinal de contas, o programa se chama Participação Popular. Dê a sua opinião, mande a sua pergunta. Se você estiver nos assistindo ao vivo nessa sexta-feira, 8 de julho de 2011, entre em contato agora. 0800 619 619. Se você quiser, pode mandar um e-mail para participaçãopopular@câmara.gov.br. Do jeito que está aqui na tela, hein? Não tem cedilha, não tem tio. E se você usa o Twitter na internet, você pode mandar um tweet para o usuário @participaçãopop. Do mesmo jeito, hein? Sem cedilha e sem tio, participação pop. A gente vai ler a sua pergunta aqui na hora, vai debater aqui com os nossos convidados, então mande sua bronca. Você provavelmente tem alguma coisa a dizer sobre os aparelhos celulares, sobre a telefonia celular como um todo, e nós queremos a sua opinião, ok? E já teve gente que mandou recados, né? Eu vou até ler um pouquinho aqui os nomes das pessoas que entraram em contato com a gente no último programa, que nós falamos sobre os direitos das empregadas domésticas, né? A Stephanie Araújo, de Uberlândia, Minas Gerais, o André Felipe, de Brasília, a Maria Socorro Cavalcante Vieira, de Marapuama, São Paulo, Cleiciana Moraes, de Aracaju, Sergipe, Nair Discursino Guimarães, de Patos de Minas, Minas Gerais, Carlos Roberto Rodrigues da Silva, de Campos do Jordão, de São Paulo, e Miguel Augusto de Oliveira Teixeira, de Belém, do Pará. Foram algumas das pessoas que entraram em contato com a gente no Participação Popular para exatamente fazer parte do nosso programa. E para essa edição de hoje, nós já recebemos um e-mail do nosso quase sócio, o Hassan Marra Jorge, que é de Miguelópolis, São Paulo, e está sempre mandando as suas contribuições aqui para o Participação Popular. Hassan, abração para você mais uma vez, né? A gente já conversou um pouquinho até no Twitter, já tivemos essa oportunidade, e o seu e-mail está aqui e é com ele que a gente vai começar a nossa discussão. O Hassan mandou a opinião dele dizendo: hoje crianças com 6 ou 7 anos já têm celulares de última geração no bolso, o que gera consumidores compulsivos desde cedo. Em outro trecho ele diz: outro grande problema é no que concerne às operadoras de telefonia móvel, pois é uma vergonha o atendimento delas. É uma vergonha esse atendimento e o serviço prestado. Eu acho que esse assunto é bom para a gente começar o papo aqui. Bruno,
você como representante da Anatel, o que a Agência Nacional de Telecomunicações tem feito diante dos números elevados de reclamações que a gente tem notícia do próprio Ministério da Justiça, né? Parece que corresponde os aparelhos celulares, os aparelhos em si, não tanto o serviço, corresponde a 48% das reclamações lá no órgão, né, Juliana? Exatamente. Então, Bruno, e a Anatel faz o que em relação a isso? Ela tem poder de fazer alguma coisa? A gente tinha que ver mais ou menos como o Brasil cresceu, né? A Anatel tem 14 anos. Então, em 97, nós tínhamos em torno de 1 milhão de aparelhos celulares no Brasil. Hoje nós temos 215 milhões. Foi um crescimento enorme, né? Isso se deveu exatamente a uma política pública de colocar empresas que oferecem serviço e a criação da própria agência, que é de 97 também, para gerar uma regulamentação, quer dizer, fazer com que as empresas cumpram determinadas normas de oferecer serviços baratos e bons à população, mas ao mesmo tempo ter mais empresas prestando. Então, acho que esses 14 anos, eles mostraram um trabalho muito grande, até porque o número de pessoas que acessam o celular hoje é muito maior. Se a gente lembrar, eu, quando tive meu primeiro celular, foi em 93. Tá certo? Nem sei quanto é que foi o seu, mas o meu foi em 93. Eu lembro, quando eu tive meu primeiro celular, eu não sabia... tijolão. Eu não sabia nem o que era a tecla vermelha e o que era a tecla verde, né? Então, a gente não conhecia. Hoje, as pessoas elas têm condição de fazer um diálogo maior com a empresa. Então, quer dizer, hoje eu vejo que a população brasileira ela já sabe seus direitos. Isso se deve também ao trabalho do setor público brasileiro, que não só a Anatel, mas nós temos um elemento que trabalha sob direito do consumidor, que faz com que as pessoas tenham cada vez mais condições de dialogar com as empresas. E o trabalho da agência em colocar mais empresas que, com a competição, você vai ter uma discutindo com a outra, barateando o preço, melhorando a qualidade, fazendo com que o serviço evolua. Eu acho assim, esses são alguns aspectos. E o outro que eu vejo também que é muito importante é a fiscalização da agência, que é um dos pontos principais do trabalho da Anatel, e fiscalizar, quer dizer, a Anatel emite uma norma e precisa fiscalizar se a empresa cumpre ou não. Então nós temos lá, eu chego com uma norma que a última do celular é de 2007. Então, quer dizer, nós mudamos muito o regulamento para tornar ele muito mais ágil. E depois a gente fiscaliza se a empresa está cumprindo ou não. Agora, a quantidade de pessoas que acessam hoje o serviço, naturalmente, tem um grande número de reclamações, até pelo desconhecimento. Eu tenho uma mudança de aparelhos, vamos assim dizer, por ano, de torno de 30% da planta. O que quer dizer isso? Mais ou menos 60 milhões de aparelhinhos novos entram por ano, e aí o cara vai lá discutir numa empresa para comprar um serviço, ele fica discutindo muito do aparelho, se aquele aparelho tem uma câmera, se aquele aparelho não tem, e não tem tanta informação da empresa. Eu acho que o nosso trabalho de curto prazo agora, na minha visão, é tentar fazer com que as empresas informem melhor ao usuário o que ele está adquirindo, tanto do serviço quanto do aparelho. Já que elas vendem um aparelho, elas têm que informar um pouco mais. Eu acho que durante a discussão a gente vai tratar mais desses assuntos. De uma forma geral, eu vejo assim, o crescimento que a gente teve nesses 14 anos de serviço pesado em cima de celular, fez com que o Brasil saísse de um patamar de um país que não tinha muito serviço para um país hoje que está entre os 5 maiores países que usam do celular do mundo. Não, isso 5 maiores. 5 maiores. E eu vejo que isso é um fator de sucesso muito grande para o nosso país. Bruno, parece que a nossa colega Dini Moraes, que está lá no centro de Brasília, já tem uma pergunta aqui para fazer. É isso, Dini? Isso mesmo, Fabrício. A partir do momento que a gente começou a falar que nosso programa é sobre celular, várias pessoas já passaram por aqui, se manifestaram, disseram que tem vontade de falar. O primeiro deles foi o Marcelo aqui, o Marcelo Silva, ele que é morador de Sobradinho, uma cidade satélite aqui do Distrito Federal, aqui de Brasília, no caso, né? Marcelo, você falou que você tem telefone pré-pago. O telefone, ele ajuda muito a sua vida? Que diferença ele faz na sua vida, o telefone celular?
Ó, o telefone celular ele serve basicamente, no meu caso, para comunicar mais com meus pais, né? E também é só, praticamente é isso, no caso, sistema de comunicação, né? Mas você tem um atendimento bom? Você tem alguma reclamação para fazer ou não? Olha, muitas vezes eu estou em ligação, o telefone cai ou ele está inacessível, né? Isso por muitas vezes a operadora, assim, às vezes deixa a desejar. O sinal, você acha que o sinal não é tão bom assim, é isso? Isso, determinadas horas ele varia. Agora, você tem telefone pré-pago, que você falou, né? O que você acha da tarifa que você paga para o telefone pré-pago, para fazer essas ligações? Eu acho que a tarifa do pré-pago ela é muito cara, né? A gente coloca um determinado valor, às vezes 20 ou 30 reais, e muitas vezes esse valor some muito rápido, apesar da gente até mesmo travar o celular e tudo. Esse valor realmente das operadoras são muito caros. Eu mesmo tenho 2 operadoras e realmente fica uma pela outra. E você chegou a ser informado que o telefone pré-pago, por exemplo, é mais caro que o telefone pós-pago? Na verdade, eu não fui informado, mas eu procurei me informar e descobri sobre isso. Tá certo. Eu conversei com o Marcelo Silva, ele que é morador aqui do Distrito Federal. Ele estava me contando, inclusive, que ele é um dos felizados que nunca teve um problema mais sério com conta ou com faltas de sinal da operadora. Mas que ele tem vários amigos, inclusive, que já tiveram, sim, um problemão por causa de conta. Inclusive, por isso que ele tem até pré-pago, né, Marcelo? Isso. Agora, eu tenho uma pergunta para o Bruno, que é o Bruno Carvalho Ramos, da Anatel. A gente sabe, a gente tem impressão, na verdade, o telefone celular é uma das maiores reclamações nos órgãos de defesa do consumidor, como já foi dito. Agora, a gente tem a impressão que nada está sendo feito com as operadoras. Só para a gente ter um exemplo, Bruno, o senhor podia explicar para a gente quanto de multa foi dado, ou quantas advertências, enfim, quanto que a Anatel chegou a chamar a atenção das operadoras no ano passado, e se houve multa, quanto disso foi pago? Bruno. Boa pergunta. Não, eu acho assim, eu vou até entrar nos dados que ela está perguntando. Agora, vamos pegar para um outro aspecto. Eu acho assim, quanto maior o número de pessoas, o percentual de reclamação sempre vai existir. O que é importante a gente ver também é se esse percentual entre o número de pessoas que têm celulares, ele cai ou ele aumenta. Perfeito? Eu acho que isso é um indicador bom. É um percentual de usuários insatisfeitos, isso, né, numa base com relação à planta. Então, variável. Por exemplo, se eu tenho, sei lá, 5 usuários insatisfeitos em 10, isso é muito. 5 usuários insatisfeitos em 1000, isso não é tanto quanto 5 em 10. Então, eu acho assim, nos últimos tempos nós acompanhamos, e principalmente com a entrada de novos fornecedores, quer dizer, novas empresas prestando serviço móvel, quer dizer, esse estímulo à competição não acontece em outros serviços de telecomunicações, mas isso faz com que eu possa, de alguma forma, escolher a minha empresa que me trata melhor. É natural, no meu ponto de vista, que você tenha insatisfação com um determinado serviço. Agora, no meu ponto de vista, essa insatisfação vem hoje mais porque a pessoa não sabe muito bem o que ela está adquirindo. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo mesmo. Eu fui comprar um celular aqui no aeroporto de Brasília, para mim, pessoal. E eu passei 50 minutos vendo se eu ia comprar o aparelho A ou o aparelho B, o aparelho mesmo. Não é? E depois eu peguei o primeiro plano de serviço que a moça me falou. Aí eu fiquei lá. Mais com o aparelho lógico, do que porque com o plano eu de fiquei serviço. pensando assim, poxa, isso aqui tem câmera 3, não sei o que, giga... 3 megapixels, etc. 8 GB de memória. E aí eu peguei um plano de serviço que ela me indicou. R$ 65,00 por mês. Eu falei, tá beleza, tá dentro do meu orçamento, tranquilo. Primeira conta que eu recebi foi R$ 160,00. Por quê? Eu entrei no celular e ele conseguia acessar a internet. Eu falei assim, poxa, que bacana. Pô, consegue, meu telefone faz internet. Aí eu comecei a entrar em site, comecei a baixar e-mail, comecei a baixar filme, fiz um montão de coisa, só que eu não li no meu plano de serviço que não tinha comunicação de dados. Mas isso foi explicado para você? É uma boa pergunta. Não. Então, aí que age... Eu estou falando do meu caso pessoal, porque explica bem que eu cometi um erro pessoal de não ter gastado tempo no plano de serviço e a empresa teve um erro também em não me explicar o plano de serviço. Então, nisso que eu vejo que, quando ela pergunta sobre o que a agência está fazendo em termos de punição e etc., a principal ação atual
É de exigir que a empresa gaste com a pessoa que vai comprar o tempo para explicar, olha, o senhor está comprando um plano só de voz. O senhor vai gastar R$ 65, o senhor vai ter tantos minutos para conversar. Agora, se o senhor fizer uma comunicação para baixar filme, ou para entrar no Orkut, ou fazer alguma outra coisa, o que vai acontecer? Você vai pagar tantos centavos por mês. Entendeu? Eu acho que isso é uma situação que exige, vamos assim dizer, um tratamento mais próximo da fiscalização com relação às empresas. Isso até o próprio cidadão pode ajudar a fiscalizar, né? Vamos dar uma olhadinha numa arte aí que foi de uma reportagem divulgada recentemente aqui pelo jornalismo da TV Câmara, que faz uma comparação de preços do Brasil com o resto do mundo. Okay. Vamos ver. O Brasil é o quarto mais caro do mundo. Só pagamos menos que os usuários do Japão, da França e da Austrália. Levando em conta o poder de compra do brasileiro, o custo por um pacote de 25 chamadas e 30 torpedos é estimado em $42 por mês. No México, esse pacote custaria menos de $15. Na Suíça, pouco menos de $10. E em Hong Kong, só $1. Tá aí na voz maviosa do nosso colega Cid Queiroz, essa comparação. E eu vou fazer uma pergunta rápida aqui para a Juliana Pereira da Silva, do Ministério da Justiça, Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Juliana, o que o Bruno estava falando aí, ele falou 2 pontos que me chamaram a atenção. A questão da competição fazer o serviço evoluir e esse número de 60 milhões de aparelhos trocados durante o ano, né, durante um período de um ano. Isso é um indicativo de que existe um problema nos aparelhos em si? Como a gente falou, existe um número de reclamações muito grande. 60 milhões de aparelhos trocados por ano é coisa demais, não é não? É um número assustador. Né? Será que isso é só porque as Do pessoas ponto de acham vista bonitinho, econômico, né? eu acho que é um número incrível, porque isso mostra, de fato, a melhoria na condição econômica das pessoas. Então, eu queria até, me permite, Fabrício, fazer um comentário sobre os dados que o meu amigo Bruno Ramos está colocando. Olha a inversão do papel. Você vai para uma operadora que vende serviços, né, e que tem autorização para vender serviços, e a preocupação maior é com a compra de um produto. Porque, percebe? O que uma operadora de telefonia tem por principal produto dela, né? O serviço de telefonia. Então, ela tem que se preocupar muito mais em mostrar para o cidadão o preço do minuto, os pacotes de serviço, se tem dados e voz ou só voz. Né? Mas, ao contrário, ela usa o aparelho celular como um grande atrativo. Isso não é ilegal, porque não se trataria de venda casada? Olha, na verdade, eu não acho que é uma venda casada, porque o aparelho celular ele é condição sine qua non para utilizar o serviço. Então, ele é como a TV por assinatura. Não existe TV por assinatura se não tem TV. Então, é um serviço atrelado a um produto, não é necessariamente. Agora, o que eu acho que nós precisamos avaliar e aí eu já queria entrar no ponto da essencialidade do que você acabou de me perguntar. Se a operadora de telefonia que tem uma autorização federal para comercializar o serviço de SMP, de serviço móvel pessoal, e ela também está hoje no comércio varejista, não só vendendo serviços, mas também produtos, ela tem que necessariamente responder também pela qualidade desse produto comercializado. É a responsabilidade solidária, né? Exatamente, porque nós temos um Código de Defesa do Consumidor que há 21 anos estabeleceu esse sistema de responsabilidade. Né? Então, se você vende o serviço e também o produto, em que pese o produto é confeccionado por uma indústria, não é? Mas a responsabilidade é solidária e o consumidor tem a prerrogativa de escolher quem ele vai acionar. Né? A legislação é muito clara nesse sentido. Um outro dado que eu acho que é relevante também comentar é que, quando nós observamos os números que temos hoje, só reforça a tese que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor tem defendido no último ano, né? Para estar fazendo um ano, que é o aparelho celular hoje é um produto essencial para o consumidor brasileiro.
Não é? Eu acho que nós temos, inclusive, que comemorar a universalização. Acho que esse é um dado muito relevante. Não é dizer, olha, se em 97 nós tínhamos 1 milhão, Bruno, e agora 200 milhões de aparelhos, eu não sei se de serviços estritamente. De chips, né? De chips, né? Porque hoje tem o pré-pago e também tem o pós-pago. Então, acho que é uma comemoração. Agora, que tipo de acesso? Tem que ser um acesso de qualidade. Eu acho que nós enfrentamos um desafio, que é um desafio que está superado ou atingido com a universalização, mas nós não podemos ter qualquer universalização ou qualquer acesso. Nós temos que ter acesso de qualidade. Isso vale para o que o consumidor acabou de reclamar, que é a intermitência de sinal, porque uma pergunta que eu acho que é importante fazer é: será que as operadoras de telefonia móvel têm a capacidade para aguentar tudo que elas estão comercializando em termos de volume? E a gente vai voltar nisso já. Esse é um ponto importante. E um outro ponto importante é dizer o seguinte: o consumidor brasileiro hoje utiliza o celular para falar com a família, como o consumidor colocou, utiliza o celular para trabalhar. O aparelho celular virou um instrumento de comunicação da sociedade do século XXI, principalmente no Brasil. Né? E o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, no último ano, tem defendido, haja visto os dados da Anatel, do próprio IBGE, na Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílios, a PNAD, que o aparelho celular, que a telefonia móvel hoje está no cotidiano do brasileiro para vários fins. Se o aparelho celular é o produto, né, eu diria, é a conexão com esse serviço, o que nós precisamos ter? A aplicação de um dispositivo legal do próprio Código de Defesa do Consumidor que reconhece que um produto, quando ele é essencial, ele tem que ter o problema resolvido na hora. O que não acontece sempre, né? Vamos só dar uma olhada aqui no que está dizendo pelo Twitter o Francisco93, e diz: as operadoras fazem o que querem, pois são elas que controlam o governo. Uma coisa pesada, mas daqui a pouco a gente vai comentar isso. Eu só quero esclarecer que nós procuramos a ACEL, Associação Nacional das Operadoras de Celular, e o Sinditelebrasil, o Sindicato das Empresas de Telefonia Móvel. Tivemos a informação de que os dois são presididos pelo Eduardo Levi, que seria o diretor executivo da ACEL, mas que ele está de férias e, por isso, não está aqui participando do nosso programa hoje. Se o Eduardo estiver assistindo o Participação Popular ou algum amigo dele estiver nos assistindo também, e vai que ele se interessa em entrar em contato, pode fazer como qualquer pessoa aqui pode fazer também, pelo 0800 619 619, pelo e-mail participaçãopopular@câmara.gov.br e pelo Twitter, @participaçãopop. E eu tenho informação aqui do nosso diretor do programa de que o deputado Roberto Santiago está no telefone. Deputado Roberto Santiago, o senhor nos ouve? Estou ouvindo, Fabrício. Boa tarde a você, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Opa, boa tarde, deputado. O deputado que é do PV de São Paulo. O senhor está em Atibaia, deputado? Isso, estou em Atibaia, aqui no estado de São Paulo, no nosso escritório regional. Está muito frio aí? Bastante. Está 8 graus. Ui, meu Deus do céu. Deputado, o senhor que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, não é? Perfeito. E vocês fizeram recentemente, a gente mencionou aqui no começo do programa, uma audiência pública exatamente sobre essa questão do pós-venda, né? Do atendimento aos usuários, aos compradores de telefone celular, né? O que o senhor pôde concluir, os colegas parlamentares do senhor já puderam concluir a partir dessa audiência pública em relação à telefonia celular no Brasil? Olha, Fabrício, primeiro eu quero dar uma boa tarde ao Bruno e à Juliana, minha amiga Juliana, do DPDC, que eu costumo chamar a Juliana de nossa xerife. Ela é a xerife do consumidor do Ministério da Justiça, né? Uma grande batalhadora aí em prol dos consumidores, tem prestado um grande serviço ao nosso país. O resultado, me parece que não poderia ser diferente, né? Eu estou acompanhando o debate aí da Juliana e do Bruno neste momento. Depois quero também dar opinião sobre algumas coisas. Mas o resultado, Fabrício, é que as operadoras, com essa venda, porque eu discordo um pouco da Juliana nessa coisa da vender o aparelho e vender também o serviço, eu tenho a impressão que isso mais apurado é venda casada, né? Eu, inclusive, apresentei um projeto de lei para tratar
desse assunto, mas os fabricantes de equipamentos móveis, eles têm a preocupação de fabricar esses equipamentos. Você chega na loja para comprar um equipamento celular, as pessoas lhe atendem bem, lhe dão um cafezinho, lhe dão água, né, fazem uma festa com você e você vai lá e compra o seu aparelho. A partir do momento que você põe o pé na rua, você parece que passou a ser um adversário da empresa que te vendeu o equipamento celular. Para vocês terem uma ideia, a maioria das cidades do Brasil não tem assistência técnica. Você tem que levar numa agência do correio, colocar numa caixa, mandar para o correio e depois de 15, 30, 60, depende da localidade, depende do problema que seu equipamento tem, você recebe ele de volta. A Juliana falou bem agora há pouco aí. Equipamento móvel hoje não é mais uma coisa que poucas pessoas têm, faz parte do cotidiano da vida, sim. Equipamento móvel é ferramenta de trabalho. Né? É o que disse a Juliana, né, justamente. Não é? Então, eles colocam esses equipamentos e não dão a assistência técnica ou pós-venda no Brasil. Nós estamos falando hoje especificamente sobre equipamento móvel, nós podemos falar sobre outras coisas. O pós-venda no Brasil é muito ruim. Eles não tratam o consumidor com o respeito que, inclusive, respeito como cidadão, mas que, inclusive, o Código de Defesa do Consumidor garante. Isso é um problema para o país, né? Nós estamos criando uma proposta de fiscalização e controle, porque eles são concessionários de serviço público, né? E mesmo que indiretamente, porque esses equipamentos fazem parte dessa concessão, aí sim tem um atrellamento. Mas é o mais absoluto desrespeito, Fabrício. Deputado, eu vou pedir licença para o senhor, pedir para o senhor esperar só um pouquinho, porque é exatamente sobre o que o senhor está falando. Eu tenho informações que a Dini Moraes tem um consumidor injuriado com ela lá no centro de Brasília. Vamos ver o que é, Dini. Diga lá. Então, Fabrício, a gente estava num corredor em frente ao shopping aqui no centro de Brasília e na praça que fica em frente a esse shopping, eu vi o seu José de Souza, que estava aqui sentado falando no telefone, e eu falei, vou lá entrevistar esse senhor, que ele parece que está meio bravo com essa operadora. E não é que estava certa? Fala aí, José de Souza, morador do Lago Norte, qual a reclamação que o senhor tem a respeito do celular? É sobre as falhas e cobranças indevidas que não, às vezes não procede do que que eles estão cobrando. E sobre também o plano deles de 30 dias, que é o bônus valer 30 dias, está valendo de 15 dias só. Então são reclamações que isso aí, eles têm que tomar providência disso aí, porque falam uma coisa e não cumprem com o que eles falam. Se é 30 dias, tem que ser 30 dias. O senhor já reclamou quantas vezes com a operadora para resolverem esse problema? Várias vezes. E eles falam o que para o senhor? Fala que isso é assim mesmo, mas na minha opinião não é, porque se é 30 dias, tem que ser 30 dias, não é 15 dias. Ou, por exemplo, o saldo seu está com 3, 4 reais, aí quando você vai falar, já não tem mais nada. Ou seja, eles estão metendo a mão, só pode, porque não é possível um negócio desse. Deixa eu só explicar para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador. O seu José de Souza, ele tem hoje telefone pré-pago. Na sua família são 4 pessoas, né? Com o meu aqui é 4. 4 pessoas, eles antes tinham um plano, abandonaram o plano por causa das cobranças indevidas, passaram para o pré-pago e continuam tendo problema, na verdade, porque agora ele diz que o saldo não dura nem 30 dias como deveria durar. É isso? Exatamente. E bônus também, que era para 30 dias, agora com 15 dias já estão cortando. E o senhor já chegou a reclamar em algum PROCON, além da operadora ou não? Uma vez eu fiz uma reclamação no PROCON contra eles, só que até agora não resolveram nada. Continua a mesma coisa. Tá certo. Muito obrigada. A gente falou então com o seu José de Souza, ele que é morador do Lago Norte. E aí, um alô para as operadoras, né? Vamos resolver os problemas dos usuários, dos nossos cidadãos que têm aí o telefone celular, que reclamam várias vezes e ficam sem resposta. Legal, Dini Moraes, obrigado aí, parabéns pelo seu faro jornalístico, eu descobri aí o José de Souza. Eu vou perguntar então para o deputado Roberto Santiago, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados. Deputado, o senhor está com a gente ainda, né? Perfeito, estou sim, Fabrício. A gente viu algumas reclamações que o José de Souza apresentou ali no centro de Brasília sobre o serviço, a qualidade do serviço. E o senhor mencionou também a questão da assistência técnica dos aparelhos propriamente ditos, né? Vale lembrar o caso que ficou famoso no Brasil inteiro do juiz Gerivaldo Alves Neiva, de Conceição do Coité, Bahia, que fez uma sentenciou lá contra as lojas Insinuante e a Siemens do Brasil, por um problema no celular de um marceneiro, que em 2 meses parou de funcionar e a assistência técnica alegou que era oxidação.
Parece que esse problema de oxidação é a desculpa para tudo na assistência dos aparelhos, né, deputado? Está satisfatória a fiscalização, a cobrança do poder público em relação aos aparelhos e aos operadores de serviço, na opinião do senhor? Olha, me parece que a Anatel ela não fiscaliza os equipamentos, né? Ela fiscaliza os serviços prestados pelas operadoras, né? E eu tenho até discutido, e nós já aprovamos na comissão também, uma audiência pública específica para discutir o papel das agências reguladoras. No nosso entendimento, o país cresceu muito, tem vários avanços e as agências, não especificamente a Anatel, mas as agências não acompanharam esse crescimento. Nós precisamos rediscutir essa questão da fiscalização, né? Agora, também é um problema seríssimo essa reclamação do nosso telespectador, por conta de que você pega uma conta de telefone celular e quando as empresas, né, tanto aquelas que fabricam os aparelhos, né, e acabaram fabricando aparelhos mais simples, né, mais populares para poder acompanhar o crescimento e a renda da sociedade brasileira, e com esses equipamentos mais simples, eu tenho a plena convicção que são equipamentos com qualidade inferior, portanto, suscetíveis a uma série de problemas, a oxidação que você falou aí, né, o pessoal inventa um monte de histórias. Agora, eu acho que a partir do momento que você tem a adesão de pessoas que mudaram de faixa de renda, portanto, são pessoas que não tinham o costume de consumir as coisas. E, basicamente, neste momento, a questão dos equipamentos e de serviços de telefonia celular, né? Você tem que tratar, e aí a Anatel tem que fazer essa discussão, você tem que tratar de pegar uma conta telefônica e simplificar o máximo possível, porque é para as pessoas entenderem o que está escrito ali. Porque se você tiver uma falha de cobrança, são 200 milhões de equipamentos no país, se você tiver uma falha de cobrança de R$1, de alguns centavos, isso multiplicado pelos milhões de brasileiros que usam o serviço, isso dá uma fortuna, Fabrício. Então, eu acho que nós precisamos fazer essa discussão com a Anatel, né, de como é que nós vamos simplificar isso, como é que o consumidor, a pessoa de baixa renda que hoje se utiliza do equipamento, possa decifrar, porque você tem que realmente aprender a decifrar. Não é só o caso da telefonia, não, né? A conta fixa também, as contas de cartão de crédito também. Na verdade, me parece que é um processo meio que engedrado, para que as pessoas não consigam interpretar e o brasileiro não tem o costume de reclamar, as pessoas simples, como sempre, têm vergonha de reclamar. Existe uma pesquisa da FGV dizendo isso, que a grande maioria das pessoas que tem problemas enquanto consumidores, tem vergonha de reclamar, não sabe aonde procurar. Não é? Então, eu acho que alguns espertos acabam se utilizando e sabendo dessas dificuldades para poder não ter clareza, e eu acho que a clareza é coisa fundamental para que a gente possa ter uma boa relação entre quem vende serviço, quem vende equipamento e os consumidores. Deputado, eu fui informado pela nossa produção que o senhor tem uma reunião aí, está com pressa, mas eu vou fazer uma pergunta muito rápida para o senhor. A quem cabe, então, fazer alguma coisa para que aconteça essa clareza, para que haja uma responsabilização pela fiscalização da qualidade dos aparelhos celulares em si? Isso cabe ao Poder Legislativo? É uma questão para a lei? Ou a força da lei seria uma interferência desnecessária numa coisa que o mercado poderia se autorregular ou então poderia ser objeto de regulação por parte do próprio órgão fiscalizador, que seria a Anatel? O senhor acha que isso é uma questão realmente que o Congresso, os deputados, têm que participar, têm que entrar, têm que interferir? Olha, Fabrício, eu acho que é um conjunto de coisas, né? Especificamente, ninguém vai dar conta de resolver isso. Eu tenho muita preocupação quando se fala da autorregulação do mercado, né? Se você falar da autorregulação do mercado num país de Europa, num país que já tem esse processo, né, e culturalmente tratou de cuidar dessas questões há séculos, né, é uma situação. Quando você fala de um país, hoje o nosso desenvolvido, claro, mas num patamar ainda inferior, um país que cresce a cada ano, que você tira pessoas de uma faixa de renda e passa para outra muito rapidamente, não é?
que não estavam acostumadas a isso. Quer dizer, eu acho que é um conjunto de coisas. Agora, tem que deixar muito claro, eu acho que esse aí é um papel do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, de estabelecer, e do Senado Federal, estabelecer alguma legislação, e o Código de Defesa do Consumidor hoje também é uma das grandes garantias, é um dos melhores códigos de defesa do mundo. Quer dizer, não é uma coisa fácil, não, né? Outros países desenvolvidos, se espelham no nosso Código de Defesa do Consumidor, né? Então, portanto, ele é um código moderno, ele é um código que realmente atende às necessidades da sociedade, desde que aplicado, desde que as pessoas tenham conhecimento, exijam os seus direitos, né? Mas eu acho, repito, que nós precisamos rediscutir o papel das agências reguladoras, não no sentido de trabalhar, de tirar poder das agências, não, é claro que não. Quando as agências vieram, elas vieram para um trabalho altamente positivo, ou seja, você vai colocar a especialidade, quem vai fiscalizar é quem conhece, vai ter a especialidade, né? Agora, as agências, eu tive com o embaixador Stadenberg, nós conversamos muito sobre isso. Quer dizer, você precisa ter a agência, dar a missão para a agência e dar estrutura para a agência. Não adianta você dizer, olha, a Anatel é responsável, a ANEEL é responsável, a ANAC é responsável. Peraí, mas você chega lá, nós estamos com problema, na Anatel, por exemplo, nós estamos com problema de falta de mão de obra. Muitas pessoas saíram e agora o embaixador Stadenberg vai conseguir fazer aí um concurso público para suprir a necessidade daqueles que saíram. Quer dizer, ainda vai tem um problema também, deputado, muitos cargos desses serem apenas por cargos comissionados, né? Cargos de indicação política e não quadro efetivo, né? Nas agências não tem esse problema, não. As agências são servidores concursados. Se tiver cargo comissionado é muito pouco. Não tem cargo político nas agências. É evidente que a indicação do presidente da agência passa pelo Senado, tem que ter aprovação. Tudo bem, isso aí passa um pouco pela política, mas isso especificamente não é um cargo onde o poder político tem a interferência. Isso eu tenho clareza. O que nós precisamos, porque quando assim, olha, a Anatel especificamente, que é o caso de hoje, tem que fiscalizar, é um dever da Anatel fiscalizar. Muito bem, mas a Anatel precisa da estrutura para fiscalização. Nós temos um fundo aí de telecomunicações que ninguém consegue pôr a mão, fica lá no Ministério da Fazenda e no Planejamento, que hoje dá mais de 100 bilhões de reais, Fabrício. 100 bilhões de reais tem esse fundo. Ninguém consegue pôr a mão para modernizar as agências, para colocar pessoal nas agências, né? Então, nós precisamos tratar disso, sentar, qual é o papel das agências e qual é a estrutura que nós temos que colocar. Muito bem, esse é um aspecto. Um outro aspecto para destacar é o seguinte, eu estava conversando com algumas pessoas numa reunião hoje, e as pessoas dizem assim, olha, tá vendo? Falta fiscalização aqui na rua para ver se limpou a rua. Falta fiscalização no serviço médico para ver se o médico foi trabalhar. Falta fiscalização no ônibus, falta fiscalização. Eu falei assim, olha, de repente, daqui a pouco o Brasil tem quase 200 milhões de habitantes, nós vamos ter 30 milhões de fiscais contratados pelo Estado. Não é isso. É que culturalmente as pessoas não vão buscar os seus direitos. Não é você contratar fiscal e nenhum Estado, em lugar nenhum do mundo, tem a possibilidade de contratar o número de fiscais para poder andar na rua o dia inteiro fiscalizando as coisas, né? É o que eu disse no início da minha fala aqui. Quer dizer, nós precisamos avançar culturalmente nisso. Agora, sobre essa coisa que o senhor está falando aí, de buscar os seus direitos, vou até perguntar, o senhor realmente tem que ir embora logo ou o senhor pode esperar mais um pouquinho aí com a gente? Eu estou animado, eu espero mais um pouco aqui. Oh, beleza, porque a gente tem um consumidor também lá indignado com a Dini Moraes no centro de Brasília. É isso mesmo, Dini? Isso mesmo, Fabrício. Assim como eu falei no começo do programa, nós temos mais de 215 milhões de celulares no país. E 8 em cada 10 pessoas que têm celulares pré-pagos. Assim como o Darlan Nicolau, que é morador de Ceilândia Norte. O Darlan, ele tá cheio de reclamação para fazer. Vamos ouvir um pouquinho. Bom, em primeiro lugar, eu queria saber, porque quando eu sou cliente da Claro, e assim, quando a gente tem que ligar para a operadora, aí eles começam, disque 1 para falar sobre plano, disque 2 para bloquear o roubo, e assim por diante, até chegar disque 9 para falar com o atendente. Quando você aperta o 9, eu quero saber porque você espera 40 minutos para falar.
e eles não atendem você rapidamente. E eles colocam uma musiquinha para você ficar ouvindo. Você fica 40 minutos ouvindo uma musiquinha. Eu acho que essa é uma pergunta, inclusive, aí para Juliana Pereira, lá do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, aí no estúdio. Vamos lá, Fabrício? Pega essa, Juliana, com você. Eu respondo sem nenhum problema, até porque essa empresa citada pelo consumidor é uma das empresas que receberam os maiores autos de fiscalização. E o Multa mesmo? Multa. É uma empresa que nós, eu falo nós porque isso é um trabalho conjunto de todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, temos uma ação de 300 milhões de reais contra ela, né, exatamente porque não funciona bem o atendimento ao consumidor. Agora, é importante, eu vou aproveitar esse espaço tão democrático que vocês possibilitam para dizer o seguinte: a defesa do consumidor no Brasil chegou ao ponto de ter que regulamentar como a empresa fala com o consumidor. Quando a gente sai fora do Brasil, isso é jabuticaba, ou seja, isso só tem no Brasil. Porque o que se espera de uma empresa é que ela respeite o consumidor. Agora, que a empresa saiba lidar com o consumidor, né? O quanto se fala em competitividade, eu acho que no Brasil, que pese no SMP, nós tenhamos um maior número de empresas, mas o consumidor não consegue nem portar o seu número. Por quê? O preço, ele não consegue identificar quem tem o preço mais barato, porque os pacotes e bônus e promoções, ninguém consegue saber qual é o minuto mais barato de fato. Principalmente o cliente do pré-pago, ele é mais sofrido ainda, porque ele não sabe quanto ele paga, e ele paga caro. E segundo, porque o atendimento que você dá ao consumidor é muito ruim em qualquer uma das empresas de telefonia móvel. Claro que a defesa do consumidor, como o meu querido deputado Roberto Santiago falou muito bem, não tem um herói que vai salvar toda a situação. E essa pergunta, né, eu acho que é importante que a própria empresa se apresente. Porque o Estado brasileiro não pode comportar 30 milhões de fiscais, a agência reguladora tem que fazer N outras coisas. Agora, quem explora o mercado, quem vende o serviço, quem vende o aparelho, precisa se apresentar. É lamentável que o nosso querido Levi não esteja aqui, né, o representante do setor. Nem ele, nem o pessoal da ABINE, que a gente procurou, o pessoal da Associação Brasileira da Indústria de Elétrica e Eletrônica. Nem a indústria, porque um país desenvolvido, e é onde nós queremos chegar, nós estamos num franco desenvolvimento, ele só chega num desenvolvimento como a Alemanha, como o Canadá, como França, outros países, quando toda a sociedade se mobiliza. Não é? Quando o próprio mercado passa a respeitar o consumidor, porque é uma questão constitucional, é uma questão de valor comercial, e não porque ele tem medo de uma fiscalização. Acho que nós precisamos dar um salto, e quem comercializa serviços e produtos no Brasil precisa se apresentar. E o cidadão, como o nosso amigo aqui, que está lá com a Dini Moraes, também tem que reclamar seus direitos. Mas onde ele reclama? Eu não sei, ele está ouvindo a gente, né? Dini, Oi, tá ouvindo Darlan, então, Fabrício, o Darlan tem mais uma pergunta, então. Ah, pois não, pode fazer. Não, então assim, eu quero que me responda outra coisa. Eu quero saber por que essas operadoras de telefone elas recebem tantas multas e o caso não é resolvido. Elas continuam a tratar o cliente com descaso. Olha, tá aí. Mais uma pergunta. Eu posso dividir a pergunta aqui entre a Juliana e o Bruno da Anatel. É muito importante, até porque ele é um cidadão e tem todo o direito de ter essas informações, né? Elas precisam ser transparentes. A primeira coisa é que nós temos multas aplicadas e todas vão para o judiciário. Eles não pagam as multas. E recorrem até a última instância. Né? Eu tenho, assim, é uma questão... eu estou na casa do Legislativo brasileiro, né? Então, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Nós temos uma Constituição que assegura para as empresas, meu caro consumidor, todo o maior grau possível de recorrer, né? Para não pagar suas multas. Há outras ações que nós temos tido, como essa judicial, exigindo a indenização de 300 milhões para os cofres, com retorno para a sociedade, está na Justiça e também tem um tempo para recolher. Eu acho que uma das coisas que é importante, e talvez isso precisa do apoio, inclusive, dessa casa, como o próprio Roberto Santiago, o deputado Roberto Santiago colocou, da agência, é a gente começar a rever as concessões dessas empresas.
porque me parece que as multas não têm efeito. Olha, isso aí o Paulo Cubas de Souza Filho mandou um e-mail pra gente aqui, dizendo, até também, Bruno, fica esperto que você vai ter muita coisa para falar daqui a pouco. Como garantir que a Anatel não seja refém das operadoras? Existem punições reais às empresas concessionárias? Quais são? Multas são aplicadas, mas se as empresas não pagam, ou mesmo pagando, não melhoram o serviço, o que é possível ser feito? É possível retirar a concessão ou não renová-la ao final do contrato? Tá aí, é exatamente o que a Juliana falou. E o deputado Roberto Santiago, tá ouvindo a gente, né, deputado? Estou aqui atento. Posso colocar uma coisa Pode, mais? Bruno, vai lá, claro. Eu acho assim, tem algumas coisas que é importante que as pessoas saibam. Existe um regulamento hoje que gerencia a comunicação móvel no Brasil. E esse regulamento, ele traz inúmeras ferramentas, assim, possibilidades que as pessoas têm de ir atrás dos seus direitos. Vamos dar um exemplo. Sempre que você liga para uma empresa, e isso também está no decreto do Ministério, que foi um decreto que ajudou demasiado a relação no setor de atendimento, a empresa é obrigada a dar um número de protocolo. Para quê? Porque aí tinha aquela reclamação que a empresa tinha, que o cara começava a falar e ela desligava o telefone. Lembra disso? Então, ainda acontece. Mas se exige... Então, isso que é importante a gente falar aqui. Eu vou colocar alguns itens que as pessoas precisam saber e elas podem utilizar isso para resolver os problemas. Até para ser proativo, entendeu? Então, para ajudar a Anatel a controlar. Por exemplo, por que se pensou em fazer um número de protocolo? Para a empresa não desligar, e a empresa é obrigada a ter acompanhamento daquele número de protocolo. Então, por exemplo, se eu faço uma reclamação e a empresa, estou lá no meio da reclamação comentando a minha história para a terceira atendente, por exemplo, e eu estou com o meu número de protocolo na mão e a chamada cai, eu posso entrar pela Anatel, que a empresa vai ter que me responder por que ela não resolveu aquele protocolo. Hoje na Anatel, quando se liga para a agência, nós temos um telefone específico, que é 133, 1331 e 1332 para pessoas com deficiência auditiva e da fala. Então, nós 1331? 1332. 1332. E quando você chega com uma reclamação para a Anatel com o número de protocolo da empresa, nós temos mais de 95% de situações resolvidas na agência. Aí chega a crítica, né? Mas não é todo mundo que chega na Anatel. Tudo bem, mas de alguma forma a regulamentação de exigência do número de protocolo é uma coisa. A segunda, a gravação, Juliana falou bem, a empresa é obrigada a gravar todas as chamadas para o setor dela. Para cada número de protocolo tem uma gravação. Tem que ter uma gravação, se você fala com o atendente. Certo. Aí acontece o seguinte, tudo bem, eu estou conversando com a atendente e ela me falou assim, olha, eu quero sair do serviço. Aí ela fala assim, o senhor vai ter, na próxima conta do senhor vai ser R$10, aí o senhor fecha a sua conta. Aí na minha conta de fechamento vem R$50, por exemplo. E eu não concordo porque eu falei assim, poxa, a moça me falou R$10. Eu, com essa reclamação, eu posso exigir a gravação e verificar que ela me falou uma coisa, o que aconteceu diferente. Mas de que forma? Você, consumidor, pode chegar na operadora e falar, eu quero a gravação. Eu quero a gravação. Isso não caberia a Anatel fazer, Bruno? Via Anatel também. Você pode exigir que eu fiz essa gravação. Por isso que eu falo, se chega na Anatel a reclamação, é possível que a Anatel haja para resolver o problema. Agora, por outro lado, até para acrescentando. Se, por exemplo, a empresa não tem a gravação, pode ser, ela fala assim, poxa, eu perdi a gravação, ou eu não gravei. Não é verdade que a próxima pergunta que eu pensei que você vai fazer é, tá bom, você grava, mas e se você não tiver? Se a empresa não tiver, a responsabilidade é dela. Aí então, ela vale o que o usuário como falou. Culpada imediatamente. Vale o que o usuário falou. Então, quer dizer, se eu falei que a empresa falou uma determinada coisa e a empresa não mostra a gravação, vale o que o usuário falou. Quer dizer, no fundo o ônus da prova é da empresa e não da pessoa. Isso é interessante. Tomara que o Darlan esteja ouvindo. Então, são vários mecanismos que eu acho... Oi, deputado Roberto Santiago, no telefone, quer um comentário? Ele vai ter que contratar um advogado do usuário. Mas é preciso contratar um advogado para acionar a Anatel ou não? Claro que não. Ligando direto... Esse trâmite todo, coitado do usuário. É complicado. Não, tá certo, concordo, deputado, mas são mecanismos que facilitam a resolução do problema. Eu estou colocando alguns exemplos aqui que, de alguma forma, com dados específicos, eu tenho a maioria, mais de 95% das reclamações que chegam na Anatel, são resolvidas em prol do usuário. Eu acho assim,
De novo, não são todas as reclamações que chegam, mas as que chegam são resolvidas. Deputado Roberto Santiago, tem um comentário que chegou aqui da Leonice Aparecida de Souza Góes, ela não diz de onde é, mandou por e-mail. Se a Light não vende motor ou lâmpadas, se a TV paga não vende televisão, por que a operadora de telefonia vende aparelho de celular? É venda casada, sim. Isso está mais ou menos de acordo com o que o senhor argumenta, né, deputado? Exatamente de acordo com o argumento. Eu tenho certeza que isso é uma venda casada. Quer dizer, não dá para permitir isso, né? Eu vou numa loja qualquer, num comércio qualquer, compro um equipamento móvel, tá certo? E depois vou escolher uma operadora que melhor me convier para comprar lá pré-pago, pós-pago, com os planos que as operadoras têm. Claro, não tem essa conversa não. Isso é venda casada. Não é? Não tem um quiosque dentro de uma loja varejista de grande porte que não tenha você comprando o telefone já com o chip da operadora. Quer dizer, isso não pode acontecer, não. Eu tenho que ter livre-arbítrio, até porque você coloca o equipamento móvel e o chip, você já está induzindo o consumidor a estar comprando aquele chip daquela operadora. Claro, ele quer sair dali com o equipamento falando. Você, com certeza absoluta, você está induzindo o consumidor a estar trabalhando com aquela operadora. Isso eu não tenho a menor dúvida. E o projeto de lei que eu apresentei vai acabar com isso. Mas eu queria fazer alguns comentários aqui, Fabrício. Por exemplo, a minha querida amiga Juliana coloca aí da multa de uma determinada operadora de 300 milhões de reais. Foi multado, eu sei, nós temos levantamento não só dessas multas, e também não só da telefonia móvel, mas também da telefonia fixa. Nós vamos precisar fazer um outro programa para discutir isso, que é outra bagunça, né? E eles não pagam, está multado, mas não paga. É um grande problema. O grau de recursos que está estabelecido dentro do judiciário brasileiro, quer dizer, faz com que eles fiquem prorrogando isso, mas precisamos encontrar um mecanismo, né, de constatado o problema, a Anatel forçar uma situação de que se não pagar, não vai continuar operando, se não regularizar imediatamente, não vai continuar operando. Hoje não tem nada na lei que fale sobre isso, deputado? Não, tem. A Anatel tem fiscalizado e quando vê o problema, determina a realização disso. Mas você tem que ter um mecanismo que exija o pagamento, porque não tem jeito. Esse povo só vai tomar juízo, Fabrício, a hora que começar a doer no bolso. A hora que aqueles que são os acionistas da empresa falam assim, vem cá, por que nós pagamos essa multa aí? Que bagunça é essa aí? Não é? A hora que o presidente, que é um executivo, que a direção, que são diretores também executivos, começar a sofrer pressão daqueles que colocam o dinheiro deles nas ações das empresas, para cobrar efetivamente qual é o trabalho, qual é a atitude que essas pessoas estão tendo com os consumidores. Agora, nós estamos felizes com algumas situações, né? As redes sociais, a Juliana começou a falar um pouco sobre isso, as redes sociais do Brasil começaram a colocar as dificuldades que passam, não só na questão da telefonia, né? Então, estamos ajudando muito, nós precisamos incentivar que essa juventude que está integrada nessa rede social, que tenha um problema, coloque na rede social a sua dificuldade, a marca do aparelho, o que efetivamente está acontecendo, para alertar o conjunto da sociedade, para não comprar aquele equipamento. Não é? Porque isso é bom, né? Claro, isso é bom. É fundamental a participação hoje das redes sociais. Uma outra coisa que nós estamos trabalhando fortemente, né? Nós estamos preparando um decreto, né, um projeto de lei, para que os PROCONs tenham também poder de fiscalização. Isso é fundamental. Tem uma rede de PROCON no país que tem que ser autorizado a fiscalizar também. Ou seja, isso já vai aliviar, já vai ajudar, já vai trazer preocupação para essas empresas, tanto da venda, aliás, para todas as empresas, né? Especificamente, no nosso caso aqui, a questão da telefonia. Agora, um outro detalhe, Fabrício e nossos telespectadores. Bem rapidinho, que eu já estou com problema de tempo aqui, deputado. Rapidinho, Fabrício, rapidinho. A Anatel não fiscalizou, e nós demos conta disso agora, numa audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor. Existem, no Brasil hoje, teriam que existir 100 mil orelhões, 100 mil equipamentos para deficiente auditivo. Você sabe quanto tem? 30% disso. 70% não foi instalado e a Anatel não cobrou.
Depois da audiência pública que nós tivemos na nossa comissão, fui conversar com o embaixador Sadenberg e ele já determinou que em 60 dias as empresas de telefonia fixa têm que instalar o restante dos equipamentos para atendimento dos deficientes auditivos. Nós poderíamos aqui falar mais uma infinidade de coisas e eu sei que não vai faltar oportunidade. Um grande abraço a você, Fabrício, um grande abraço ao Bruno, um grande abraço à minha querida amiga a Juliana e a todos os nossos telespectadores. Muito obrigado ao senhor, deputado Roberto Santiago, PV de São Paulo, presidente da Comissão de Defesa dos Consumidores aqui na Câmara dos Deputados. Valeu por estar com a gente no Participação Popular. E a Dini Moraes tem mais alguém lá no centro de Brasília para participar do nosso programa também. É isso, Dini? Então, Fabrício, na verdade, nós vamos voltar a falar com o Darlan Nicolau. Porque é o seguinte, o Darlan, eu queria que ele contasse um pouquinho pra gente com que frequência que ele usa o celular. Bom, sempre, todo dia. Inclusive, agora há pouco, quando você estava passando aqui do meu lado, você estava com o celularzinho na mão conversando com as pessoas. Tava conversando com a minha namorada. O tempo todo no celular. Isso. Agora, você sabia que saiu uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde que aponta que o celular pode ser a causa de tumores cancerígenos? Fiquei sabendo sim. E o que você pensa a respeito disso? Olha, eu não acreditei muito não. Eu achei uma conversa fiada. Mas, enfim, eu continuo usando o celular com muita frequência e não estou tomando nenhuma precaução não. Tá certo. Obrigada, viu, Darlan, por sua entrevista aqui para a Rádio e para a TV Câmara. De nada. Então, Fabrício, aí, tá vendo? Apesar da pesquisa da Organização Mundial da Saúde, dá para perceber que o celular já faz tanto parte da cultura, do cotidiano das pessoas, que nem preocupada com isso as pessoas não estão não, viu? Para não deixar esse assunto E o que passar... que o pessoal do estúdio aí acha, será, hein? Exatamente, para não deixar esse assunto passar batido, apesar de a gente já estar correndo aqui para o fim do programa, perguntar aqui para o Bruno, procede esse alerta que foi levantado pela OMS, Bruno, sobre perigos que o telefone celular poderia trazer para as pessoas ou não? Isso é um assunto discutido há muito tempo, mas não só o aparelhinho, também com as emissões das antenas, né? Em 2006, no Distrito Federal, foram removidas várias antenas, né? Mas foi não só por causa da radiação, mas também para a parte urbanística também, né? Quer dizer, você tem... O problema das antenas é a parte, vamos dizer, uma cidade como Brasília, que é uma cidade tombada, você coloca determinadas antenas, elas são retiradas pela parte urbanística. Mas a Anatel tem uma regulamentação que determina limites máximos de potência. E as medições, todas as antenas que entram em operação, todas as antenas, elas têm um laudo de estabelecimento se ela está emitindo abaixo dessa radiação. E sempre todas estão. Tá certo? Então, quer dizer, nós temos também... A Anatel está fiscalizando, né? Sim, não, isso para homologar, para você certificar, a palavra é... A entrada em operação de uma determinada antena, ela sempre passa por uma vistoria, se ela está emitindo, ela sempre emite abaixo, tá certo? Para não deixar sem resposta o Wagner Matias, que mandou aqui pelo Twitter uma pergunta, ele mandou um problema que aconteceu com ele, eu vou pedir para quem se sentir mais habilitado responder. Ele diz, comprei um celular há 6 meses, ele é bloqueado, liguei para desbloquear e não consegui. Esse problema resolve no 1331 da Anatel, Bruno? Tem que desbloquear. Isso é coisa pacífica já. Ou tem que procurar o PROCON, alguma coisa assim, Juliana? Quer dizer, isso né? foi uma discussão muito grande, a Juliana sabe disso. É necessário desbloqueio imediato, até, assim, em termos do acompanhamento das reclamações, caiu bastante, e até me espanto, né, quer dizer, disso continuar acontecendo depois de tanto tempo. A explicação para ele é, a empresa tem que desbloquear, ou no PROCON, ou na Anatel, isso vai ser resolvido rapidamente. Ou no 1331, né, que é o telefone de reclamações da Anatel. Bom, a gente chegando aqui no fim do programa, uma pena que a gente não tenha mais tempo, porque esse assunto vai longe, eu tenho certeza. Bruno de Carvalho Ramos, gerente-geral de Comunicações Pessoais Terrestres, o nome comprido, da Agência Nacional de Telecomunicações da Anatel. Eu falei para você simplificar. Pois é, para que simplificar se a gente pode complicar? Bruno, muito obrigado. Muito obrigado, gostei muito do programa. Pô, que legal, que ótimo. Espero que possa voltar mais vezes. A Juliana Pereira da Silva, do Ministério da Justiça, diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Juliana, gostou do programa? Eu adorei o programa, estou à disposição. Esse tema é um tema que envolve o cidadão brasileiro. E a gente está sempre aqui por conta da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados. Adorei, estou à disposição. Maravilha. Obrigada. Muito obrigado. O que a gente recebeu mais aqui de participação dos nossos convidados, a gente vai encaminhar para vocês, né? A nossa produção vai mandar os e-mails, os Twitter, todas as ligações pelo 0800 também. E se vocês quiserem, poderão responder eles diretamente, né? E
Muito obrigado mais uma vez por estarem com a gente. Obrigado a você por ter nos acompanhado nesse programa, nessa edição do Participação Popular. E eu quero convidar você já para o próximo programa, para a próxima sexta-feira, ao vivo, às 5 da tarde. Nós vamos discutir a Lei das Cautelares, que entrou em vigor agora, dia 4 de julho. Prisão em flagrante agora só para crimes com penas superiores a 4 anos. As fianças agora podem ser determinadas pelos próprios delegados e aí eles decidem se solta ou não solta lá quem cometeu alguma coisa. Pequenos furtos, esse tipo de coisa, não dá mais prisão cautelar, não dá mais prisão preventiva, seja lá como seja chamado. Alguns juristas dizem que isso vai evitar que os presos fiquem esperando o julgamento por muito mais tempo do que deveriam. Mas será que isso é a solução do problema? Ou é a falta de presídio? Dê a sua opinião, 0800 619 619. Se quiser, escreva um e-mail para participaçãopopular@câmara.gov.br ou mande uma mensagem pelo Twitter, @participaçãopop, para a gente fazer o nosso programa. Então não perde não, a gente vai discutir essa questão da lei das cautelares, problema de segurança pública, próxima sexta-feira ao vivo, 5 da tarde. A gente se vê. Tchau.